Graça e paz, aqui é o Lucas Santana. Eu gostaria de expor um pouco com os armados aqui sobre o caráter, na verdade, de um cristão. Como é que um caráter de cristão ele se revela no meio da crise. E é sobre isso que eu gostaria de expor com os irmãos. Nós estamos num estudo aqui referente à segunda carta de Coríntios, capítulo 2. No caso, nós vamos do 12 até o 17, nesse momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e vamos ler aqui a palavra do Senhor, que diz o seguinte: Cheguei então em Troade para pregar o Evangelho de Cristo. Embora o Senhor me tivesse aberto uma grande porta, não tive paz de espírito, pois não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me dele e parti para a Macedônia. Graças sejam dadas a Deus, que nos faz participar do seu triunfo em Cristo e que, através de nós, espalha o perfume do seu conhecimento no mundo inteiro. De fato, diante de Deus, nós somos o bom perfume de Cristo, entre aqueles que se salvam e entre aqueles que se perdem. Para uns, perfume da morte, para a morte. Para outros, perfume da vida, para a vida. E quem estaria à altura de tal missão? Nós não somos como tantos daqueles que falsificaram a palavra de Deus. Pelo contrário, é com sinceridade e como enviados de Deus que falamos a respeito de Cristo na presença de vocês. Amém? Eu gostaria de falar uma coisa para os irmãos. A pronúncia aqui do nosso digníssimo Paulo é bem interessante, é bem marcante, até porque ele traça aqui uma marchada vitoriosa, de fato, pelo qual aqueles que estão ali em Cristo vivem, né? É bem interessante nós falarmos sobre isso antes até de começar tudo, para que os irmãos tenham uma noção bem simples aqui. Paulo ele fez de tudo para pregar o evangelho numa cidade chamada Troade. E é bem interessante porque aqui ele fala: quando cheguei em Troade para pregar o evangelho de Cristo, embora o Senhor me tivesse aberto uma grande porta, não tive paz de espírito, pois não encontrei o meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e parti para a Macedônia. Embora ele tivesse no coração dele toda aquela vontade grandiosa de pregar o evangelho, nós percebemos que talvez isso não tenha acontecido com tanta facilidade assim. E é bem interessante a gente falar sobre isso, porque Paulo aqui demonstra que, na verdade, a vida cristã, ela de fato não é um mar de rosas, como muitos pensam, né? Muitos pensam que, na verdade, a vida cristã ela é um mar de rosas, né? Quando a gente está diante da vontade de Deus, a vida se torna um mar de rosas exatamente porque estamos na vontade de Deus, tudo vai acontecer certinho, as coisas vão acontecer da forma que nós queremos. E não é bem assim, não é dessa forma que acontece. Entendemos isso quando nós observamos as próprias palavras de Paulo. Paulo não teve paz de espírito. O coração dele simplesmente se encheu ali de tristeza, ao ponto dele dizer o seguinte, que embora ele tenha ido e tivesse sido aberta essa grande porta, não foi uma porta qualquer, foi uma porta grande mesmo, uma porta escancarada para ele pregar o evangelho, embora isso tenha acontecido, ele simplesmente, quando chegou lá, aconteceu algo diferente com ele. O que aconteceu? Ele não teve paz de espírito. Não teve paz de espírito porque procurou um irmão dele lá e não encontrou, no caso Tito. É bem interessante nós expormos sobre isso, porque quando nós pegamos o versículo 14, ele expressa para nós o seguinte, ele diz: olha, graças sejam dadas a Deus que nos faz participar do seu triunfo em Cristo, que através de nós espalha o perfume do seu conhecimento no mundo inteiro. Deixa eu te falar uma coisa aqui, depois nós vamos entrar sobre 4 lições básicas e assim expressar referente ao estudo de hoje. É bem interessante a gente falar sobre isso aqui, porque independente da circunstância, Paulo fala que existe uma grandeza enorme daqueles que pregam o evangelho, que é exatamente Cristo ali presente. Deixa eu te falar uma coisa aqui para que os irmãos entendam. Independente da grandeza ou da fraqueza que o apóstolo queira demonstrar acerca exatamente da tristeza que abundou sobre o seu coração, até porque deve ser difícil você ir a um local onde simplesmente você se sinta só, né, e não encontra quem de fato você gostaria de encontrar. Mas é bem interessante nós analisarmos uma coisinha aqui quando nós falamos sobre isso. Que Paulo, mesmo passando por essa situação,
mesmo de fato falando que o evangelho foi pregado em meio a uma tribulação, mesmo o evangelho sendo pregado em meio a tantas dificuldades assim, Paulo fala o seguinte: graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É bem interessante falar isso, né? Quer dizer, Paulo está falando, olha, independente da dificuldade que foi pregar o evangelho, eu tenho que continuar agradecendo a Deus. Eu tenho que continuar sendo grato a esse Deus, porque Ele conduz a gente em triunfo. Independente das circunstâncias, independente exatamente daquelas coisas que às vezes estão ali, que não estão tão presentes nas nossas mãos. É bem interessante, às vezes, nós analisarmos nós mesmos, porque às vezes nós estamos passando por coisas tão difíceis, mas tão difíceis, que simplesmente esquecemos disso. Esquecemos que nós temos um Deus que pode nos conduzir sim em triunfo para todo e qualquer tipo de batalha. É bem interessante saber disso. É bem, vamos colocar assim, bem vistoso, algo que traz assim uma alegria imensa saber disso. Saber que sim, Deus nos conduziu e Deus nos conduzirá em triunfo. E eu gostaria de abordar com os irmãos aqui 4 lições acerca exatamente desse conhecimento, dessa marcha vitoriosa. E essas 4 lições, elas são promulgadas exatamente nesse breve texto aqui que nós leremos. A primeira lição é que a graça de Deus sempre nos conduz em triunfo. A graça de Deus, ela sempre vai nos conduzir em triunfo. Independente da situação, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, ela sempre nos conduzirá em triunfo. Deixa eu falar uma coisa. Deus é aquele que de fato tem nos conduzido. Eu acho bem interessante porque quando Paulo aborda aqui falando sobre nos conduzir em triunfo, o verbo presente aqui contínuo, acompanhado do advérbio sempre, né? Está aqui exatamente trazendo aquele significado de um Deus que simplesmente está ali a postos, né? Colocando, vamos colocar assim, o seu braço ali do lado do nosso e nos conduzindo, nos levando, como se fosse no matrimônio, né? Lembra ali da noiva, né? A noiva junto com seu papai, e ali o pai seguro ela até levar o seu noivo. A mesma forma Deus nos coloca de fato ali sobre os seus braços e nos leva até o local dedicado, que no caso será o local que nos levará em triunfo. E eu gostaria que os irmãos, além disso, se atentassem a outra coisa. O texto vai dizer para nós que de fato diante de Deus nós somos o bom perfume de Cristo entre aqueles que se salvam e entre aqueles que se perdem. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos é que a graça de Deus, de fato, ela é baseada em Cristo. A graça de Deus ela não é baseada em outra coisa. Por isso que é bem interessante quando Paulo fala para nós, olha, diante de Deus nós somos o bom perfume de Cristo. É de Cristo. É tudo sobre Ele. Irmãos, muitas coisas nós passamos e muitas coisas continuaremos a passar. E de fato só vamos sobreviver a algo novo, algo melhor, se nós de fato entendermos que temos que estar envoltos, ou melhor dizendo, vetados em Cristo. Somente estando em Cristo nós podemos viver aí esse triunfo. Até porque, irmãos, se nós simplesmente basearmos tudo que é nosso em outras questões, nós passaríamos muitas dificuldades. Pense comigo, se nós simplesmente basearmos o nosso triunfo nas nossas coisas, nas coisas que nós podemos fazer, nas coisas que nós podemos viver, se nós podemos simplesmente basear num futuro que nós desejamos, basear exatamente tudo o que nós queremos em algo que sempre está ali exposto acerca de algo que ainda tenha que ser conquistado. Imagina, irmão, se o nosso triunfo estivesse firmado no carro que a gente compra do ano, ou na casa que nós temos, ou simplesmente estivesse firmado
nas questões que suplicam no nosso trabalho, nas coisas que nós fazemos. Eu sei que você já ouviu isso demais, mas, irmãos, é impossível viver em triunfo sem Cristo. É impossível triunfar sem Cristo. Até porque o único que é pedra angular, que de fato será para todo sempre, é Ele. A palavra de fato vai ser para sempre. O resto vai ser consumido com o tempo. E deixa eu falar uma coisa para os amados irmãos aqui, e falar com muita sinceridade a vocês hoje. Uma grande dificuldade que nós temos acerca da nossa vida é de fato entender que o triunfo nem sempre é aquilo que nós almejamos que aconteça. O triunfo é exatamente aquilo que Deus já determinou acerca de tudo que Ele quer que aconteça. O triunfo, irmãos, não é simplesmente quando nós vamos ali para fazer alguma coisa e aquilo que nós tanto ansiamos simplesmente aconteceu. Oh, glória! Não. O triunfo, irmãos, é simplesmente mesmo que isso não aconteça. Nós sabemos em quem nós estamos firmados. E sabemos que aquilo que de fato não aconteceu não era para nós e não muda o nosso quadro. O terceiro ponto que eu gostaria de expor para os irmãos é que de fato o triunfo ele acontece acerca de Deus fazendo aquilo que Ele tem que fazer no meio de nós. É bem interessante porque Paulo se manifesta falando o seguinte, que para uns o perfume da morte, para outros perfume da vida. E quem estaria à altura de tal missão? Nós não somos como tantos daqueles que falsificaram a palavra de Deus. Pelo contrário, com sinceridade que nós fomos enviados, que falamos a respeito de Cristo na presença de vocês. Paulo aqui está totalmente atento a uma coisa, atento a dizer para nós o seguinte, olha, aqueles que são o bom perfume de Cristo, eles têm que exalar o cheiro de Cristo. Irmãos, é bem interessante falar sobre isso, porque é o seguinte, eu creio que todos têm um perfume, e já pensou você ter um bom perfume e nunca usá-lo? Ninguém vai ter noção do cheiro. Não está exalando nada. Aqui Paulo está falando que esse perfume, ele de fato tem que ser exalado por nós. Tanto para aqueles que vão crer, quanto para aqueles que não vão crer, independente, mas tem que ser exalado por nós. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, mesmo que nós estivermos no centro da vontade de Deus, mesmo que a nossa vida simplesmente esteja parecendo tudo bem, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Pode acontecer das coisas não irem tão bem assim, mas se nós estivermos de fato com o nosso coração agradecido no Senhor, se nós estivermos de fato ali reconhecendo quem é Deus, de fato nós sempre vamos exalar o cheiro de Cristo. O cheiro de Cristo sempre vai estar exalado em nós. Esse cheiro sempre vai ser presente em nós. Deixa eu falar algo para os irmãos aqui que motiva muito meu coração nessas palavras de Paulo. Porque Paulo, mesmo estando triste, porque ele mesmo afirma que esteve lá em Troade, mesmo que aquela porta tenha sido tão aberta, tão escancarada, ele fala que estava com o coração ali meio fechado, estava triste por causa que não tinha encontrado quem ele pensou que fosse encontrar. Então estava ali abatido, mas mesmo estando abatido, ele fala uma coisa, olha, graças a Deus, porque Ele sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus, porque as coisas não acontecem da forma que eu quero também, porque mesmo não acontecendo da forma que eu quero, se eu estiver com os olhos fixos em Cristo, eu vou conseguir exalar o bom perfume de Cristo. Graças a Deus por isso. E eu encerro com o quarto ponto dizendo uma coisa para os irmãos. Não comercialize o Evangelho de Deus. Não comercialize o teu coração.
Não comercialize as suas emoções. Não comercialize quem você é. Não simplesmente comercialize aquilo que Deus te deu. É bem interessante porque Paulo esboça para nós. Não somos como tantos daqueles que falsificavam a palavra de Deus. Pelo contrário, é com sinceridade que nós, enviados por Deus, falamos a respeito de Cristo na presença de vocês. É bem interessante abordarmos falando sobre isso, porque a palavra utilizada acerca de Paulo é exatamente essa palavra que diz capileo, né, o que quer dizer exatamente mercandejando, ou então mercantilismo, né? E essa ideia de mercantilismo é exatamente mascatear, trocar comercialmente, adulterar um produto, né, para simplesmente ter mais lucro. E essas nuances me lembram o seguinte: irmãos, por muitas vezes nós tentamos mudar a mensagem do Evangelho e tentamos mudar as concepções do Evangelho por causa das coisas que acontecem no mundo, ou então porque as coisas não vão tão bem assim para nós. Mas Paulo vai dizer o seguinte: nós somos diferentes desses que não falsificam, ou melhor dizendo, que não mercadejam, ou melhor dizendo, aqueles que não caplegam, né? Aqueles que não comercializam o Evangelho. Nós somos diferentes desses. Irmãos, somente aquele que não comercializa o Evangelho pode, de fato, ter a noção do que é viver em triunfo acerca da chamada de Deus. Hernandes Lopes fala uma coisa aqui incrível, que eu até vou ler para os irmãos aqui. Em Cristo é que nós falamos que na presença de Deus, tudo pelo qual nós formos fazer, sempre estaremos firmados em uma concepção somente. E ele diz para nós o seguinte, utiliza as palavras de Paulo, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Aqueles que entenderam o Evangelho entendem que se Cristo estiver no meio de nós, que se Cristo for o centro da mensagem, se Cristo de fato for o centro ali daquilo que nós queremos passar acerca do Evangelho, sempre teremos esperança para aquele que está perdido, sempre teremos esperança para aquele que precisa de consolo, sempre teremos esperança para aquele que está passando por meio de tribulação, sempre teremos esperança para aqueles que simplesmente não creem mais que Deus possa dar alguma coisa, não creem mais simplesmente no proceder de Deus. Sempre terá esperança, porque a motivação da nossa mensagem não vai ser a mercantilização, vai ser a sinceridade. E deixa eu te falar uma coisa, aquele que prega com coração fiel, aquele que anuncia com coração fiel, ouve essa mensagem que Paulo testifica, graças a Deus, que nos faz participar seu triunfo em Cristo, e que através de nós espalhe o perfume do seu conhecimento no mundo inteiro. Meu irmão, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus continue te guardando, e que em nome de Jesus você possa entender que sim, fazemos parte de uma mensagem, e essa mensagem nos levará em triunfo. Pai, coloca a vida dos meus irmãos, Pai, diante da sua presença, e peço novamente, toca no coração dos meus irmãos. Fala com aquele nesse momento que está um pouco abatido, fala nesse momento com aquele que de fato já se vendeu, mas fala para ele que ele pode mudar-se em toda a situação, Pai. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus possa haver mais sinceridade em nós, Senhor Deus, e que em nome de Jesus, essa tua graça salvadora, esse teu triunfo, Senhor Deus, possa sobressair, Pai, sobre a vida daqueles que creem no Senhor e te temem, e que pregam o verdadeiro Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, fique na santa paz de Deus. Até mais, meu irmão.